A presidente do México, Cláudia Sheinbaum, pediu que se mantenha a cabeça fria diante das primeiras medidas do recém-impossado colega americano Donald Trump, que voltou à Casa Branca anunciando deportações em massa de imigrantes e também a imposição de tarifas sobre seus parceiros comerciais. O presidente Donald Trump voltou a ocupar a Casa Branca com uma série de anúncios que causou incertezas no mundo todo. Nesta terça-feira, a presidente do México, Cláudia Sheinbaum, pediu calma diante das primeiras medidas do colega americano. Entre as decisões do republicano estão deportações em massas de imigrantes e a imposição de tarifas sobre seus parceiros comerciais. É importante sempre ter a cabeça fria. É importante sempre manter a cabeça fria e nos referirmos aos decretos assinados para além do discurso em si. Mais allá do próprio discurso. Em particular, Sheinbaum assinalou que as medidas migratórias decretadas por Trump são similares às de seu primeiro mandato, mesmo que ele tenha decretado emergência nacional na fronteira mexicana. O republicano disse ainda na segunda que espera impor tarifas de 25% sobre os parceiros comerciais Canadá e México a partir de 1º de fevereiro. O anúncio também foi confrontado pelo governo canadense, que garantiu que responderá fortemente se os Estados Unidos impuserem tarifas. Bom, para analisar os efeitos Trump, eu converso agora ao vivo com o professor de Relações Internacionais e Governamentais, Márcio Coimbra. Professor, bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, Tabata, é uma satisfação imensa estar conversando contigo ou a tua audiência hoje, na manhã de hoje. Muito obrigada, professor. Olha, Donald Trump, ele prometeu impor tarifas de 25% sobre os parceiros comerciais, como a gente viu na reportagem, Canadá e México, a partir do próximo mês. Quais serão os impactos, professor, se essa medida ela for assinada, né, já que tanto o México quanto o Canadá são os dois dos 3 principais grandes parceiros dos Estados Unidos? Tabata, a gente precisa ter sempre em foco qual é a estratégia de Donald Trump, como ele usualmente trabalha. Lá no seu livro, A Arte de Negociar, ele sempre colocou que ele vai sempre tentar um tiro mais longo num primeiro momento para alcançar uma posição mais curta. Ou seja, quando a gente fala de impor tarifas ao Canadá e México, comprar a Groenlândia ou retomar o Canal do Panamá, o que Trump está dizendo é que ele vai negociar condições mais favoráveis aos Estados Unidos. Então, no sentido de Canadá e México em relação às tarifas, a ideia dele é você ter uma imposição de tarifas para você negociar os acordos comerciais entre esses países. Então, ele impõe essa condição nesse momento para conseguir uma maior favorecimento quando os seus negociadores começarem a conversar com México e Canadá sobre as tarifas para os dois países. Então, na verdade, essa é uma jogada retórica, tão quanto também é uma jogada de estratégia negocial para atingir os objetivos, algo que provavelmente não irá acontecer. Uhum. Isso inclui também a mudança, né, de Golfo do México para Golfo da América, inclui nesse panorama que você trouxe para a gente também, né, professor? Exatamente, a mudança do nome do Golfo do México para Golfo da América, a questão envolvendo o Panamá, a questão envolvendo a Groenlândia, as tarifas do Canadá, tudo aí tem um objetivo por trás. No caso da Groenlândia e do Panamá, a gente tem a questão envolvendo a China. A China, a gente não pode esquecer, tem um grande uso do Canal do Panamá e também usa uma rota alternativa pela costa da Groenlândia. Então, qual era o objetivo de Trump nesses dois casos? Conseguir uma negociação melhor para os navios americanos que cruzam o Canal do Panamá e aumentar o número de bases americanas na Groenlândia. O governo da Dinamarca, que controla a Groenlândia,
já enviou negociadores a Washington se dizendo disposto a aumentar o número de bases americanas na região. Ou seja, neste caso, Trump conseguiu o que ele queria. Surtiu o efeito, né, esperado. Professor, falando sobre a China especificamente, que o senhor até citou, Trump disse que está discutindo agora taxar em 10% os produtos chineses importados pelos Estados Unidos a partir do próximo mês. A princípio, ele tinha dito, né, durante toda a campanha, que seriam 60% de tarifa. Por que essa mudança? Porque ele já está colocando em prática essa sua mesma tática de negociação. Ele começa com um percentual muito maior, depois ele diminui e aí ele parte para a negociação. E é isso que os Estados Unidos vão acabar fazendo. A gente não pode esquecer que a China, diferentemente do Brasil, por exemplo, ela diversifica muito as suas exportações. Ou seja, nenhum país, à exceção dos Estados Unidos, é destino de mais de 5% das exportações chinesas. Então, ela não tem uma dependência, à exceção dos Estados Unidos, de um país que importa os seus produtos em larga quantidade. O Brasil, por exemplo, tem uma sino-dependência. Se a China para de comprar do Brasil, a economia brasileira entra em colapso. A China, ao contrário do Brasil, adotou sempre uma postura muito mais diversificada, para não correr o risco de ficar nas mãos de um parceiro comercial. Mas o único parceiro comercial que é mais importante para a China e que excede esses 5% é os Estados Unidos. Então, eles precisam ter uma negociação com os Estados Unidos que seja efetiva para a sua economia. As duas economias estão interligadas. O que Trump manda é um sinal dizendo que ele quer jogar duro e que ele quer condições mais favoráveis aos Estados Unidos, porque ele acredita que o governo Biden não jogou duro o suficiente com a China e que a economia americana acabou sentindo essa condição desfavorável em relação à China. E ele quer reverter essa situação. Professor, dentro desse jogo, dessa política de negociação de Trump, como você tem dito, entra também a União Europeia, porque pelas medidas, por tudo que Trump tem anunciado nos últimos tempos, ao que parece, ele está muito insatisfeito, né? Bem mais do que o primeiro mandato. E aí ele prometeu impor tarifas generalizadas de 10% a 20% sobre todas as importações, impostos ainda mais altos sobre alguns produtos. Nesse caso, entram os automóveis. A Alemanha, ela seria muito impactada diante dessa medida. Quais serão os efeitos, professor, se essas ações forem concretizadas para a União Europeia? E aí, no caso, eu emendo com uma outra pergunta, se no caso os Estados Unidos seriam afetados por isso ou não, saem ganhando? Certamente, Tabata, essa sua pergunta é muito importante porque envolve um continente parceiro dos Estados Unidos, que é a União Europeia, especialmente durante o período de uma guerra tão importante que é a guerra da Ucrânia. O que a gente pode dizer nesse sentido? É que Trump, na verdade, tem uma estratégia por trás de todo esse movimento. A estratégia é diminuir os gastos com a defesa da Europa. O que vem acontecendo ao longo do tempo? Os europeus criaram um enorme estado de bem-estar social e esse estado de bem-estar social ele é amplamente financiado pelos governos. Especialmente a gente vê França, que é mais notório, e Alemanha. Acontece que os países europeus acabam não contribuindo com a sua defesa tanto quanto os americanos contribuem na esfera da OTAN. Então, o que acontece? Para gerar benefícios sociais que têm atraído imigrantes que são muçulmanos radicais, que inclusive perpetraram vários atentados terroristas na Europa, quem está pagando por esta política social indiretamente são os americanos. Porque os europeus, eles não pagam pela defesa como deveriam na OTAN e acabam colocando esse dinheiro dentro do estado de bem-estar social que acaba atraindo uma imigração que acaba gerando insegurança. Então, o que Trump está dizendo? Eu não quero mais pagar pela segurança da Europa.
A Europa tem que pagar pela sua própria segurança, os Estados Unidos não saem da OTAN, continua financiando a OTAN, mas em medida menor. E ele quer que, para que isso aconteça, os europeus diminuam seu estado de bem-estar social e, ao mesmo tempo, aumentem os gastos com defesa. Isso, Tabata, já acabou gerando resultados. Ontem, o presidente da França disse que os europeus precisam assumir uma postura mais ativa de custear a sua própria defesa. É mais uma vez a estratégia do Trump trazendo resultados reais. E as tarifas, quando ele traz, como você colocou, ele usa exatamente como colocar uma situação um pouco mais complicada, porque aí ele tira as tarifas e consegue o que ele quer em relação à OTAN. Perfeito. Professor, antes da gente finalizar, eu queria perguntar em relação ao Brasil. Lula, ele tem adotado uma postura mais neutra, né? Ao falar do Trump, parabenizou, desejou que ele faça um bom governo para os Estados Unidos, disse que deseja que o país continue sendo um parceiro histórico do Brasil e que quer quer uma relação em que a diplomacia seja o mais importante. Na sua análise, isso pode se perpetuar durante esses 4 anos ou pode ser que, por questões de diferenças ali políticas, isso pode ter algum problema lá na frente? Tabata, tudo vai depender de como vai se portar o governo brasileiro. E até que o governo brasileiro se portou muito mal. Eu já fui diretor da Agência de Promoção de Exportações do Brasil, da Apex. E nós sempre buscamos, em diversos países, a gente ter uma aproximação, um approach muito mais objetivo em relação aos interesses econômicos do Brasil. Lula errou ao não realizar este movimento, quando ele disse que os Estados Unidos se aproximaria do fascismo com Donald Trump e que ele estava apoiando, na época, Kamala Harris. Ou seja, isso criou uma indisposição com o novo governo dos Estados Unidos que foi plantada lá atrás e que vai ser colhida agora e vai ser colhida nos próximos meses e anos. A não ser que o presidente Lula adote uma postura muito mais amistosa em relação ao governo Donald Trump, eu não vejo nos 2 próximos anos, até quando nós teremos eleições no Brasil e com a mudança de governo isso possa vir a criar alguma mudança de rota na relação com os Estados Unidos, eu não vejo nenhuma mudança. E para além, já que a gente conversou aqui, Tabata, um tema que você levantou muito bem em relação a Canadá e Europa, que foram tarifas, o Brasil pode vir a sofrer tarifas por ser membro dos BRICS. Eu lembro que os BRICS é um clube autocrático, não é feito por democracias, por regimes autoritários, por regimes que não são simpáticos a Washington. Então, o Brasil também entrando nesse clube, ele não é bem visto por os americanos e pode vir a enfrentar tarifas em relação à exportação dos seus produtos para os Estados Unidos, a importação por intermédio dos americanos, por ser parte dos BRICS. A gente pode ter sobretaxas que podem vir a afetar a nossa economia. Ou seja, em termos de relações internacionais, a gente tem que seguir o que diz a nossa Constituição, a autodeterminação dos povos. O Brasil não pode se manter presente na disputa política entre os outros países, e sim trabalhar com quem os outros países elegem. Perfeito, professor. Muito obrigada pela entrevista, pela sua análise. Foi um prazer te ouvir, aprender muito contigo. Foi um prazer e até uma próxima. Eu que agradeço, Tabata, muito obrigado pelo convite para estar aqui conversando com você e com a tua enorme audiência. É uma satisfação imensa. Obrigado. Uma satisfação, professor. Um ótimo dia.